de mim sagrado. Eles pensaram que Jesus estava em outras carroças com outras crianças. Se perderam, tiveram que voltar. Literalmente. Isso está descrito no Evangelho. É mesmo? Aí passaram 3 dias em Jerusalém, loucos atrás de Jesus, até que descobriram que ele estava lá no Sinédrio, escutando os doutores da lei, os rabinos. Aí Maria chega, meu filho, você quer me deixar como e toda mãe, né? É. Aí Jesus olhou para ela e disse, mãe, por que tu me admoestas? Tu não sabes que eu vim a este mundo para cuidar dos interesses do meu pai? Aí foi essa resposta que Jesus deu, e aqui tem um pequeno problema. Você é pai, eu sou pai. Sim. Quando a gente dá um carão no nosso filho, um menininho, menininha de 10 anos olha pra gente e devolver o esporro dando lição de moral. E aí? É complicado. Com certeza. Então, assim, como é que uma criança de 10, 11 anos de idade tinha aquela certeza de que ele estava ali para cuidar de algo do interesse do céu? Isso hoje em dia seria classificado como uma criança cujo temperamento... Problemática. Problemática. Né? Com certeza. Porque ela não era uma criança. Era alguém totalmente afetado, enjaulado por um psiquismo, uma espécie de uma psicose. Olhe bem o tamanho do problema. José segurou a barra, acalmou todo mundo. Na volta, José tentando conversar com o filho. Filho, o que foi que aconteceu? Aí eu já saio do Evangelho e já entro na revelação ou na fofoca espiritual. Até aqui? Até aí está na Bíblia. A partir daqui, fofoca. Aí disse, não, pai, é que eu estava lá, coisa e tal, e eu vi que vocês foram embora, esqueceram de mim, eu fiquei lá, não tinha ninguém quem falar, me deram água, comida, e eu fiquei lá escutando, mas teve uma hora que um deles estava lendo o livro da Sabedoria de Salomão, e falou num tal de Rockman, aí eu pedi licença e perguntei quem era Rockman. E o doutor da lei, que estava falando, me disse assim, que era uma autoridade que vivia junto a Deus. E eu perguntei que tipo de autoridade, e ele não soube responder. E ele disse, não, foi alguém que Salomão diz que fez as coisas junto com Deus e também ajeitou algumas coisas que Deus tinha feito. Aí eu perguntei como é que alguém precisava ajeitar algo que Deus tinha feito, já que Deus é Deus, e esse Rockman, ele sabia mais do que Deus para ajeitar as coisas de Deus. Aí essa conversa vai, e José não sabia responder. Aí qual o detalhe? O principal cliente de José era um rapaz que se chamava, um senhor que se chamava José de Arimateia, podre de rico, para os padrões da época. Ele era um cidadão judaico, mas também tinha cidadania romana, porque tinha minas de estanho, vendia minérios aos romanos, e tinha caravanas que mandavam seus produtos para diversos lugares do mundo. Ele era já alguém que, na época, trabalhava com globalização. Sim. E José de Arimateia era também um estudioso dos mistérios, não só dos judeus, mas também da cultura greco-romana. E José, pai de Jesus, perguntou a José de Arimateia se ele sabia quem diabos era Rockman, porque o filho dele, Jesus, havia perguntado isso lá no Sinédrio, e esse nome aparece no livro da Sabedoria de Salomão, ou seja, um dos livros da chamada Septuaginta, que corresponde hoje ao Antigo Testamento da Bíblia, certo. E José de Arimateia também não sabia dizer. Anos depois morreu José, o pai de Jesus. Anos depois, José de Arimateia, que continuou contratando a oficina da família para poder... Né, eles construíam carroças, deixar claro que ele não era carpinteiro, não é que nem é hoje em dia. Fazia tudo. Construção, né? Construção, tudo. De carroças a mesas, a casas, né? E então José de Arimateia convenceu Maria do seguinte: Maria, Tiago, que é o seu filho mais velho antes de Jesus, né, o irmão mais velho de Jesus, já está em condições de tomar conta aqui da carpintaria. Me deixe contratar Jesus, que eu preciso de pessoas de minha confiança nas caravanas que eu mando para diversos lugares. E assim também aquelas perguntas que Jesus fazia anos atrás, que ninguém nunca soube responder. Incomodava todo mundo. Ele indo nessas caravanas, e isso era uma preocupação de José, seu marido, ele vai se encontrar com aqueles magos que vieram quando do nascimento. Tem essa...
Não, isso não tem essa passagem. Isso aqui é fofoca espiritual, que é o que está no livro. E aí ele se encontrar com os 3 reis magos? Não eram reis magos, porque a tradição chama de rei, mas eram só magos. Eram sábios estudiosos. Né? Astrólogos, astrônomos. Que eram a mesma Na coisa, época, a astrologia era a ciência da época. Né? Em resumo, sei. Maria, depois de muito hesitar, concordou. Então Jesus, entre os 16, 17 anos até os 24, 25, ele viajou para diversos lugares do mundo, financiado por José de Arimateia. E esse livro que ele deu... Mas o que? Para aprendizado? Ele ia trabalhando, porque José de Arimateia, de fato, precisava de um gestor. Entendi. De alguém que finalizasse as operações de entrega de mercadoria, recebesse dinheiro, essas coisas todas. E, ao mesmo tempo, José de Arimateia, que inclusive fez algumas viagens dessa ao lado de Jesus, outras não, José de Arimateia colocava Jesus nas caravanas que tinham lugares onde fosse interessante. Sob essa perspectiva, lá no norte da Europa, na antiga Gália, porque Maria, mãe de Jesus, era descendente da tribo de Benjamim. Gália seria onde é a França hoje? Onde é a França hoje, mas só que no Oriente Médio tem a Galileia, que significa pequena Gália, porque os ancestrais de Maria que viviam na Gália, na Europa, desceram para a Palestina. É por isso que chama Galileia? E por que diabos os ancestrais de Maria viviam na Gália francesa? Porque um dos filhos de Jacó teve 12 filhos. Certo. Benjamim foi o 12º filho. Maria é da descendência da tribo de Benjamim. Não é? Então, 10 tribos do norte se transformaram no reino de Israel e 2 tribos do sul, o reino de Judá, quando houve o cisma em 922 a.C., quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado. Aí houve essas... as tribos não queriam Roboão. Então, ocorreu essa cisma. Essas 10 tribos aqui e as 2 tribos do reino de Judá enfrentaram durante 200 anos o Império Assírio, que era o mais poderoso da época. Em 722 a.C., o Império Assírio dominou as 10 tribos do norte e levou as 10 como prisioneiras para o Império, então por isso essas 10 se miscigenaram. Entendi. Então a tribo de Benjamim foi parar na Gália francesa, que fazia parte do Império Assírio. Tanto é que quando os ancestrais de Maria desceram para Galiléia, os judeus da Judéia nunca consideraram os judeus da Galiléia, da Samaria, como judeu de primeira classe, porque o sangue deles era misturado. Então, assim, Jesus então teria viajado, fechando o assunto, para diversos lugares, assim, foi para a Pérsia, para a Índia, para o Egito. Seria uma história maravilhosa se a gente conhecesse, né? Imagina. Olha, na espiritualidade eu tive acesso, porque devido à loucura da minha vida, me mostraram isso, pediram para eu escrever todos esses livros, eu só escrevi um, que foi esse primeiro, que fala da ida da Elan, vamos falar mais disso, mas antes eu queria... Tem aquela teoria, né, que até é explorado no Código da Vinci, dos Merovingians, né, que seria essa família na França da linhagem de Maria, que teria a linhagem dos filhos de Jesus. Como que é essa história? Não, é o Dan Brown, o autor que genialmente... Tá? O que tem de ficção e o que tem de base? Na minha perspectiva, tudo é ficção. Porque, não assim, tem base, então? Segundo o que se percebe na espiritualidade, Jesus, ele não teve nada, nenhuma relação carnal com Maria de Madalena. Você não quebraria o propósito dele, você acha? Sim e não, mas assim, na espiritualidade rola uma fofoca de que Jesus era alguém que, se tivesse que se dizer que ele se apaixonou por alguém, seria por uma das irmãs de Lázaro. Não seria Maria Madalena. Não seria Maria Madalena. E era correspondido. Mas o próprio Jesus, na hora que a gente analisa a vida dele, né, ele percebe desde cedo um drama terrível, e ele sabia que não iria ter muito sucesso e que iria deixar um legado meio complicado para as pessoas, e ele optou por não expressar aquilo para não prejudicar a missão. Eu acho que nem a missão, para não prejudicar a mulher que ele amava. Porque assim, ele sabia que ele ia se ferrar. E ia sobrar para ela também. Ele já ia agredir a família dele, a mãe, os irmãos, tudo, mas se tivesse mulher e filho. Então, assim, sob essa perspectiva, Jesus teria um interesse muito especial em uma das irmãs de Lázaro, mas ele nunca expressou isso. Tem nome? É citado qual é o nome dessa irmã de Lázaro? Marta. Marta. E essa...
Mas essa teoria do Dan Brown é o quê? Aí é o seguinte. É baseado em quê? Aí é porque Jesus, ele tem 3 faces nessa história, que hoje, para nós, 2000 anos depois, só chegou uma delas. Tá. Qual é a primeira face? Quando Jesus morreu, os apóstolos se reuniram em Jerusalém com medo e diziam que o legado de Jesus só era para ser repassado para os judeus. Então, os 11 apóstolos, o Judas já havia se suicidado, então os 11 que sobraram criaram, entre aspas, uma versão de Jesus, que era Jesus o Galileu, que era o cara que aqueles apóstolos tinham conhecido. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu da Galileia, só um ele escolheu da Judéia. E esse um foi Judas Iscariotes. Exatamente o que dizem isso que o traiu. Algum significado, alguma simbologia? Tem, mas aí eu posso até voltar. Depois a gente volta, então, tá. Então, assim, fica o Jesus e o Galileu, que os apóstolos criaram, mas depois Jesus de morto olhou e viu, olha, eles não entenderam nada. Aí ele foi atrás de Saulo de Tarso, que era um judeu do Sinédrio, que perseguia os cristãos. Exato. Aí Saulo, Jesus aparece para ele ressuscitado, resolve se batizar cristamente falando de Paulo, e sai anunciando Jesus para o resto do mundo, coisa que os apóstolos não queriam fazer, porque então, era só para judeus. O plano deles era só para judeus, então. Paulo que faz essa... Isso. Aí Paulo cria o quê? A figura de Jesus, o superstar da Marvel, Jesus o Cristo. Jesus nunca foi chamado de Cristo quando esteve vivo. Não? Nunca. O termo Cristo só surgiu depois que Jesus morreu, apareceu a Paulo, e Paulo começou a criar igrejas, aí falava de Jesus, o Christos em grego, quer dizer o ungido. O que estava na plaquinha? Jesus, rei dos judeus. Tá. Era Jesus o Cristo, como a turma. Nada disso, era o rei dos judeus, estava ali escrito. Cristo então é uma coisa que vem depois, então? Aí Jesus olhou para o que Paulo fez e disse, mas não é isso que eu também queria, porque Paulo criou 2 conceitos que Jesus nunca nem abriu a boca para falar deles. Quais? O da salvação e o outro da justificação pela fé. Jesus dizia que seria dado a cada um de acordo com suas obras. Paulo criou, não, basta acreditar que está salvo. Aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados, está salvo. Tá? Foi Paulo que... Paulo foi quem inventou isso. Lutero retomou isso 1500 anos depois. Então, assim, até agora nós temos Jesus o Galileu e Jesus o Cristo, que Paulo inventou. Mas o Jesus ressuscitado, do jeito que pediu a Paulo, pediu também a Maria de Madalena, aí é onde aparece a figura dela, que ela organizasse um grupo de, não de apóstolos, mas de discípulos, porque Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha uns 100 discípulos. Esses 12 apóstolos, quase todos eram ignorantes e analfabetos, que eram da Galileia. Só que os discípulos eram judeus que viviam em cidades onde a cultura era helênica, ou seja, eram judeus que falavam grego, tinham uma abertura maior, eram figuras mais libertárias. Então, Maria de Madalena funda um grupo com esses discípulos e o Jesus ressuscitado começa a dar uma nova revelação, e Maria de Madalena, junto com esse grupo, eles organizam dezenas dos manuscritos que no século I e II foram os mais importantes, e aqui surge a terceira face de Jesus, que é Jesus o vivo. Por que o termo o vivo? Porque ele tinha sido crucificado, mas continuava vivo, ou seja, Jesus o ressuscitado. Aí, aqui, Maria de Madalena foi a grande expoente do cristianismo, só que a Igreja Católica, lá no século IV, acabou com isso. Preferiu apagar isso. Então, da relação de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, e ela também tinha tido uma relação muito pessoal com Jesus humano, vivo, Dan Brown retirou todo um processo de que existia uma lenda na época de que Maria Madalena e Jesus tiveram uma relação, nasceu um filho e a descendência desse filho ia até os merovingios lá na França, dando início a uma linhagem. Aí tudo isso aqui é ficção de Dan Brown. Genial. Mas é genial, ficção, né? Mas é ficção. E agora eu fiquei muito curioso por esses ensinamentos para Maria Madalena. Falavam sobre o quê? Que a igreja preferiu abafar isso. O que falava? Quando esse Jesus aí falou coisas estranhas. Do tipo, é mesmo? Olha, aqui na Terra são poucos os que buscam a verdade, mas esses nunca deixam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia vão encontrar. E quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois
se equilibrarão e mais tarde reinarão sobre o processo. Olha a loucura. Por que Jesus não disse que quando os que buscam a verdade encontrassem a verdade, iriam dar pulos de alegria, saltos de felicidade? Ele disse que ficariam estupefatos. Isso... Então é uma revelação chocante. Exato. Estupefato quer dizer... Esse Jesus ressuscitado falou coisas sobre o Deus bíblico, certo, a quem ele, quando vivo esteve, chamava de Abba, uma expressão aramaica que dizia pai. Abba, pai. Né? E o Jesus ressuscitado disse, esse Abba tem um problema. Aí os discípulos com Maria de Madalena, que falavam grego, pegaram a expressão que Platão havia criado 2 séculos antes, de demiurgo, e passaram a chamar o ser, que era o Deus dos judeus, a quem Jesus chamava de pai, de demiurgo, e aqui surgiu os traços do chamado gnosticismo. Exato. Só que o gnosticismo... Que é conhecimento, né? Que significa o verdadeiro conhecimento, entre aspas. Há uma presunção de que o Jesus, o vivo, falou verdades, mas que eram romanceadas. Mas o Jesus ressuscitado, esse já sabia de tudo, então teria falado a verdade profunda, ou seja, a gnose. Então o termo gnóstico surgiu daqui. Só que os gnósticos extrapolaram também. E passaram a chamar o Deus de Israel de diabo, coisa que Jesus nunca fez. Como assim? Pois seria o conceito demiurgo de Platão é um pouco respeitoso, ainda que diga que é um criador complicado. Mas diabo é diabo. Diabo é aquele que não presta, é a perversão da personificação de alguém. Né? Então os gnósticos começaram a odiar Javé, a detestar Javé. Aí o que é que o catolicismo fez no século IV? Fez uma jogada. Como é que diabos Deus, o Deus dos judeus, era aquela maluquice? Jesus era um bandido, tanto que foi crucificado como bandido, e de repente o cara agora ia ser herói. O que fazer? Exato. Então, na tradução para o latim... Do grego? Do grego e do aramaico e do hebraico, porque esse Jerônimo, ele criou essa Bíblia que a gente conhece hoje. São 73 livros hoje. São 46 livros a mais no católico e a menos no protestante, né? Por aí. São 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas dos 46 livros do Antigo Testamento, na época de Jesus, existia uma Septuaginta que tinha 47. Essa Septuaginta era uma versão em grego que 2 séculos antes de Jesus, no Templo de Alexandria, sábios gregos haviam traduzido do hebraico para o grego. Tinha de Enoque, tinha outras... Aí o livro de Enoque sumiu aqui. Caiu de 47 para 46, porque Jerônimo, no século IV, contratado pelo Papa Damaso, que foi o primeiro Papa da história, né? Jerônimo tirou o livro de Enoque. Você sabe por quê? Não. Porque o livro de Enoque era mais importante que o resto todo. Como assim? Porque Jesus apenas estava cumprindo uma agenda que Enoque havia recebido de Javé lá atrás, que Enoque foi um dos patriarcas. Onde é que começa a história de Javé? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Enoque está aqui. Certo. Enoque foi quem anunciou ao mundo que lá na frente Javé iria mandar o Messias dele, que viria uma vez e viria outra vez. Então Jesus foi só um personagem anunciado por Enoque. E Enoque foi quem falou da rebelião de anjos, foi quem explicou toda a cosmogonia da época. Então, Enoque, ele tinha um peso muito maior do que qualquer outro profeta. Então, como agora a religião cristã ia ser italiana, era preciso sumir com os mitos judaicos. Então, assim, por isso que Jerônimo diminuir a quantidade de livros do Antigo Testamento, né? E sumiu com toda a visão de Maria de Madalena, com todos os livros. Olha a loucura. Quando o bispo Atanásio de Alexandria, no ano 376 depois de Cristo, escreveu um decreto dizendo: destruam-se todos os livros gnósticos, os monges do monastério de São Pacome, no Egito, estavam traduzindo do grego para o copta
todos os livros escritos por Maria de Madalena e seus demais amigos, que eram centenas. Nossa. Eles esconderam no século IV em cavernas, porque o Império Romano ia começar a queimar tudo.